O CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas, tem um imenso prazer de apresentar para vocês, espíritas, amigos do Ideal Espírita. Tivemos 3 grandes revelações das leis divinas. Primeiro, Moisés, que iniciara o caminho. Jesus continuou a obra. E o Espiritismo, através da doutrina espírita, arrematará essa grande obra. O Espiritismo, através da doutrina espírita, constitui-se a terceira das 3 grandes revelações. Muito importante falarmos aqui da missão do Espiritismo na pátria do Evangelho, coração do mundo, Brasil. Nossa bibliografia, preferencialmente, são as obras básicas da codificação espírita, inclusive o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. O objetivo principal do Espiritismo. Justificando-se o título inicial, Missão do Espiritismo, embora nos foi solicitado que, à primeira vista, não concordamos com ele, pois missão é algo subjetivo, executado por um sujeito, e o Espiritismo é um produto de ensinamento dados por uma coletividade de espíritos, não é por um. Achamos mais bem coerente objetivo principal. Jesus, através de João, no capítulo 14, disse: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não poderia receber naquele tempo, porque não o via. Mas vós, porém, o conhecereis, porque permanecerá convosco eternamente. O Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos fará relembrar de tudo que eu vos tenha dito. Ensinará todas as coisas que eu não disse. Então, com isso, Jesus promete o Paráclito, o Espírito de verdade, que viria mais tarde através da doutrina espírita, que é a terceira das grandes revelações divinas. O Espiritismo, ele é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência, a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, no item 5. Ele não o mostra, não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes da natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos, e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. Então a doutrina espírita vem desmistificar aquilo que ficou encoberto por esse véu e que agora é descortinado pela interpretação dos bons espíritos. A essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível, ou falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave, com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil, sem complicações. O Espiritismo é o ponto de união. A ciência e a religião não puderam até hoje se entender-se, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, reciprocamente se repeliam. Faltava com que encher o vazio que os separava, um traço de união que os aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. O Espiritismo, ele é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificado em nenhum indivíduo, porque ele é o produto de ensinamento dado não por um homem,
não por Allan Kardec, mas pelos espíritos que são as vozes dos céus. Então, o Espiritismo, ele é a terceira revelação através da doutrina espírita, que vem interpretar racionalmente o Espiritismo de todos os tempos da humanidade. Por isso que a doutrina espírita é considerada, das três grandes revelações, a terceira das revelações das leis divinas. O Espiritismo, ele é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificação de nenhuma individualidade, porque é fruto de ensino dado não por um homem, e sim pelos espíritos, que são as vozes dos céus, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumeráveis de intermediários, médios, em lugares diferentes da França, que foi reunidos essas comunicações esparsas pelo senhor Allan Kardec, reunidos em um corpo doutrinário e ali editado, publicado e divulgado por ele mesmo. Nós estamos há 164 anos através da terceira das grandes revelações, a doutrina espírita. Então, pela doutrina espírita, que eu interpreta racionalmente tudo aquilo que o Espiritismo trouxe ao longo da história da humanidade. Estamos há 164 anos recebendo essa luz da esfera espiritual. O Espiritismo, ele tem um objetivo principal, e é para ele que nós vamos agora voltar a nossa atenção. O seu principal objetivo do Espiritismo é a revelação das leis naturais, que já existia aqui desde os primeiros tempos. Leis essas que vocês estão vendo aí, leis físicas, leis químicas, leis biológicas e as leis morais. Vamos ver então. Leis que governam o mundo espiritual, que nós não conhecemos, que vem sendo revelada pelos próprios espíritos. Suas relações com o mundo corporal, através do fenômeno mediúnico, a chamada mediunidade. Também revela as leis físicas do mundo corpóreo, leis da física, leis da química, leis da biologia, leis e mais leis do mundo corporal. Leis que regulam o princípio espiritual com o princípio material. Tá? Então vejam vocês aqui o princípio material, o princípio espiritual se interagindo. Leis físicas, leis químicas, leis físicas, leis químicas, leis biológicas, que são as leis do mundo corpóreo, leis físicas, leis químicas, leis biológicas e as leis morais, que são as leis que regulam o comportamento do espírito. Então, isso é muito importante, não esquecermos disso, meus amigos. Finalidade do Espiritismo, que é diferente do objetivo. Se o objetivo é a revelação das leis divinas, através de todo o contexto doutrinário, pela doutrina espírita, que eu interpreto racionalmente, nós vamos ter que atingir uma qualidade do fim. O que é a qualidade do fim, do objetivo? Transformação do homem, dos homens e de toda a humanidade. Iluminação interior do homem, contribuindo assim para a sua evolução espiritual. São chegados os tempos, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Então, para estudar e interpretar o Espiritismo, surgiu no século XIX a doutrina espírita, através de todo aquele trabalho que o senhor Allan Kardec foi um dos principais responsáveis em concatenar todas as comunicações esparsas na França e até mesmo em outros países e organizá-las metodicamente, formando assim o Pentateuco Espírita Kardeciano, que são as 5 obras básicas da codificação espírita. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação, é uma doutrina filosófica, e como ciência prática, ele consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Como filosofia, compreende todas as consequências morais que dimanam dessas mesmas relações.
Então vejam vocês que, ao mesmo tempo, uma ciência também de consequências filosóficas, consequências morais. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, ciência experimental e doutrina filosófica. Interessante, né? Então está aí como ciência prática, isso. E a ciência filosófica. Então, é a nova ciência, no dizer dos próprios espíritos. A ciência espírita compreende duas partes: a experimental, sobre as manifestações em geral, que são os fenômenos mediúnicos, e a filosófica, que são sobre as manifestações inteligentes, nos trazendo a todos nós a resposta para as nossas indagações filosóficas. Da onde nós viemos, por que estamos aqui, por que sofremos, para onde nós iremos quando daqui partirmos, pelo fenômeno da morte. Então aí o Espiritismo, sendo a ciência prática, trata-se das questões do princípio puramente material, que, unido-se ao princípio espiritual, tá, nós temos a ciência filosófica e a ciência prática se interagindo. Então, ciência e religião. Enquanto a ciência se lida com o aspecto puramente relacional da matéria, do mundo corporal com o mundo espiritual, a religião, ela trata especificamente da questão espiritual. Por isso que a ciência filosófica, ela traz a orientação, ela traz a resposta, e a ciência comprova essas respostas. Então, é uma interação entre ciência prática, ciência filosófica, entre ciência e religião. Espiritismo, uma nova ciência. Como ciência prática, tem a sua essência nas relações que se pode estabelecer com os espíritos. Toda ciência tem um objeto de estudo. A química estuda o comportamento da matéria, a física, as leis naturais, a astronomia, os astros, a biologia, a vida, a matemática, os números, a sociologia, a sociedade. A ciência espírita estuda o espírito, sua natureza, sua origem, sua destinação, suas relações com o mundo corporal. Como a filosofia compreende todas as consequências morais decorrentes dessas mesmas relações. A doutrina espírita traz no seu bojo das revelações das leis divinas uma lei chamada a lei de reação, que vai culminar na lei de causa e efeito, que se aplica ao princípio inteligente do universo, ao espírito. Como se dizia Newton, para cada ação há sempre uma reação igual e oposta. Por que tantos infortúnios, meus amigos? Por quê? Qual filosofia até hoje foi capaz de responder por que tantos infortúnios? Por que tantas prosperidades? Por que tantas desigualdades sociais? Somente a doutrina espírita tem na sua filosofia a resposta que você, que todos nós perguntamos uns aos outros o tempo todo. Podemos então definir assim: o Espiritismo ele é uma ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, bem como das suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo não cria renovação social. Está lá na revista, no livro A Gênese, lá no seu capítulo 18, no item 25. Mas a natureza que fará dessa renovação uma necessidade, pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela sua amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange. O Espiritismo é mais apto do que qualquer outra doutrina a secundar um movimento de regeneração. Por isso, ele é contemporâneo desse movimento. Surgiu na hora em que podia ser de utilidade, visto que também para ele os tempos são chegados. Se viera mais cedo, teria esbarrado em obstáculos insuperáveis, houvera inevitavelmente sucumbido.
porque, satisfeitos com o que tinha, os homens ainda não sentiriam falta do que lhes faltava. Hoje, nascido com as ideias que fermentam, encontra preparado o terreno para, então, recebê-lo através da doutrina espírita, que é ciência e é filosofia de consequências morais. Moisés iniciou o caminho. Jesus continuou essa caminhada da grande obra. E o Espiritismo arrematará essa grande obra. O Espiritismo não é obra de um homem. Está na conclusão de número 5 de O Livro dos Espíritos. Ninguém pode inculcar-se como seu criador, pois é tão antigo é ele quanto a criação. Encontramos por toda parte, em todas as religiões, principalmente na religião católica. E aí com mais autoridade do que em todas as outras, porquanto nela se depara o princípio de tudo que há nele. Então, não é kardecismo. Então, não é de Kardec, é dos espíritos. Não é obra de um homem, é obra dos espíritos, razão pelo qual chama-se espiritismo. O ismo do espiritismo quer dizer oriundo dos espíritos, e não oriundo de Allan Kardec. O que faz a moderna ciência espírita? Reúne em um corpo de doutrina o que estava esparso. Explica com termos próprios o que era dito em linguagem puramente alegórica. Todo o que a superstição e a ignorância engendraram, para só deixar o que é real e positivo. Esse é o seu papel. O de fundadora não lhe pertence. Então, Allan Kardec não fundou, não criou o Espiritismo, nem a doutrina espírita. Mostra o que existe, coordena, porém não cria. Por isso que as suas bases são de todos os tempos da humanidade e de todos os lugares. É produto oriundo dos espíritos, através de um variado número de médiuns de lugares diferentes. Então, o que foi feito foi a codificação espírita. Quer dizer, essa codificação espírita kardeciana. Codificar quer dizer reunir em código. Código quer dizer coleção de leis. Conjunto metódico e sistemático de disposições legais relativas a um determinado assunto. Este é a doutrina espírita. Porque a codificação espírita kardeciana é o ordenamento lógico, sistemático de todas as comunicações espirituais vinda dos espíritos, que são as vozes do céu. A teoria espírita foi elaborada pelos espíritos. Foi trazida por eles sob a supervisão do espírito de verdade, tá? Através de um variado número de médios aqui na Terra. Então foram milhares de comunicações esparsas. E Allan Kardec então tomou essas comunicações, as reuniu metodicamente, as editou, publicou e divulgou. No projeto de 1868, Allan Kardec elaborou a codificação de tal forma que qualquer divergência tornaria impossível. Porque a codificação já veio tão organizada, mas o Kardec tomou aquelas comunicações de forma tão metódica que nenhum de nós, em qualquer momento, jamais alteraríamos a codificação espírita. Então lá, nos fala nessa revista espírita, de dezembro de 1863, declarou a espiritualidade que o espiritismo teria uma sua implantação em 6 períodos distintos. Quer dizer, que a implantação do espiritismo teria 6 períodos distintos. Vamos vê-los, que isso é muito importante para o tema de hoje. 1848. Primeiro período, mesas girantes. O período da curiosidade. Segundo período, o período filosófico, 1857, com o lançamento, a publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Terceiro período,
1861, o Auto de Fé de Barcelona, na onde foi queimado em praça pública 300 volumes de obras espíritas, na cidade de Barcelona, na Espanha. Quarto período, religioso, 1865, quando a primeira obra espírita chegou no Brasil através de Luiz Olímpio Teles de Menezes, lá em Salvador. O primeiro, o Livro dos Espíritos, chegando no Brasil. É o período religioso. Quinto período, 1949, o período intermediário, quer dizer, o Pacto Áureo, que é justamente quando as federativas se reuniram na cidade do Rio de Janeiro para fazermos o quê? A unificação do movimento espírita brasileiro. É o chamado Pacto Áureo. E o sexto período, a nova era, século XX, já estamos no século XXI. Então, é o período da grande regeneração social, que nós já entramos. Já está em curso esta regeneração social. Então, o sexto período já está acontecendo. Por isso que a missão do Espiritismo, tá, é muito importante, através da doutrina espírita. Nós somos no Livro dos Espíritos, na questão 798, e perguntamos, o Espiritismo se tornará uma crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? A resposta foi, certamente que se tornará crença geral e se marcará nova era na história da humanidade, porque ele está em a natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra as convicções, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornar o quê? Ridículos. Conclusão número 5. Por meio do Espiritismo, a humanidade tem que entrar numa nova fase, a do progresso moral, que ele é consequência inevitável. Então está lá na conclusão de número 5 de O Livro dos Espíritos. O Espiritismo, ele não cria renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Pelo seu poder moralizador, por suas tendências progressistas, pela amplitude de suas vistas, pela generalidade das questões que abrange. O Espiritismo é mais apto do que qualquer doutrina a secundar um movimento de regeneração. Por isso, ele é contemporâneo desse grande movimento que nós estamos já vivenciando.